Olá, alunos do primeiro ano. Então, eu vim gravar essa aula sobre o capítulo 15 da Química 2, né? É o último capítulo do volume 3, tá? Porque hoje, na sexta-feira, né, de manhã, durante a nossa aula de Química 2, houve o evento da premiação das eletivas, né? Então, como eu tenho que dar continuidade no capítulo 16, né, na, na semana que vem, então, eu vou ter que gravar esse vídeo aqui sobre o capítulo 15, tá bom? Então, vamos lá. Nesse capítulo 15, o conteúdo abordado vai ser a lei de Proust, que é uma das leis ponderais. A outra é a lei de Lavoisier, que a gente viu no capítulo 14, antes das férias, ok? Então, vamos lá. Pessoal, o objetivo dessa aula é ser curta, simples, tá? Bem direto ao ponto. E lá no GSA, junto com o roteiro, eu postei também o link do YouTube com outra aula, não minha, de outro professor, sobre esse assunto também para complementar, ok? Então vamos lá. Pessoal, Joseph Louis Proust, ele foi um químico francês, tá? E ele descobriu uma lei muito importante para a ciência da química, né? Chamada Lei de Proust, em homenagem a ele. Ele descobriu, pessoal, que para uma mesma reação química, a proporção entre as massas das substâncias, ela permanece constante, tá? Seja essas substâncias reagentes ou produtos. Tá, parece que eu falei grego aqui, mas olha o tanto que é simples de entender com um exemplo. Veja bem. Vamos considerar a reação química, né, de decomposição da água, né? A água, ela sofre decomposição, produzindo gás hidrogênio e gás oxigênio, ok? Tá? Seria essa reação química aqui, ó. Vou escrever para vocês aqui no cantinho, tá? Seria H2O, né, a água, ela sofre uma decomposição, ou seja, uma quebra, produzindo gás hidrogênio, que é H2, mais gás oxigênio, que é O2, tá bom? Aqui no teclado eu não consigo colocar os números pequenininhos, mas o ideal é que esse 2 aqui fosse pequenininho, aqui no pezinho do hidrogênio, assim como esse 2 aqui também, esse também, tá? Mas enfim, essa aqui, então, é a reação química de decomposição da água. Olha só o que o Proust descobriu. Ele fez 4 experimentos com essa mesma reação química, apenas alterando as massas das substâncias, né? No caso dessa reação, a água, ela é um reagente, porque está antes da seta. O gás hidrogênio e o gás oxigênio são os produtos, porque está depois da seta. Então, ele foi alterando as massas. No primeiro experimento, ele colocou 18 gramas de água e viu que isso produziu 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. De tal maneira que, se você somar as massas dos produtos, ó, 2 mais 16, dá exatamente a massa do reagente, 18. Isso é a lei de Lavoisier, que a gente viu no capítulo 14, antes das férias, né? A soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. A lei de Proust vem para complementar a lei de Lavoisier, que é o seguinte: além disso, né, da massa dos reagentes ter que ser igual às massas dos produtos, se você alterar a massa do reagente, vamos supor, ao invés de 18 gramas de água, coloca 90, né? E aqui repare, de 18 para 90, de 18 para 90, multiplicou por 5, né? Aqui o que aconteceu? De 18 para 90, né? Houve uma multiplicação por 5. Você pode fazer a conta aí, né? 18 vezes 5 dá 90. Então, se você alterar a massa de água, multiplicou por 5. Todas as outras massas serão multiplicadas por 5 também. Quer ver? Olha, a de hidrogênio, ó, foi de 2 para 10, multiplicou por 5. A de oxigênio foi de 16 para 80, também multiplicou por 5. É isso que é a lei de Proust. A lei de Proust diz que as massas das substâncias em uma reação química mantêm proporções fixas, proporções constantes. O que é uma proporção? Se você multiplicar por 5 a massa de um reagente, as demais substâncias, né, os produtos, também vão ter as suas massas multiplicadas por 5 como consequência. Tá? Uma outra aqui, só para a gente reparar novamente. Ó, olha o experimento 1 para o experimento... experimento 2 para o 3 é melhor. Tá? Experimento 2 para o 3. Olha o que aconteceu. No experimento 2, a massa de água era 90.
No experimento 3 é 45, ó, caiu pela metade, né? De 90 para 45, veja, caiu pela metade, certo? Ou seja, dividiu por 2. Dividiu por 2. Vou colocar aqui de azul para ficar a mesma cor. Certo, dividiu por 2. E olha só o que aconteceu, então, com as demais substâncias, ó, do experimento 2 para o 3. Ó, a massa de hidrogênio caiu de 10 para 5, pela metade também. E a massa de oxigênio caiu de 80 para 40, também pela metade. Certo? Então, você vê que o que você faz com uma substância afeta as outras da mesma maneira. Se você diminui a massa de água, por exemplo, que é um reagente, pela metade, os produtos da reação, que é hidrogênio e oxigênio, vão ter suas massas também reduzidas pela metade. Então, é isso é a lei de Proust, ok? As proporções entre as massas das substâncias, em uma reação química, são fixas, tá bom? É isso. Bastante simples de entender, ok? Então, vamos lá. Fazer alguns exercícios aqui só para vocês verem o quanto isso é tranquilo, ok? Olha só. Vamos lá. O exercício 1, por exemplo, tá? Eu vou resolver ele nesse canto, tá? Porque é o espaço em branco que tem aqui. Eu preciso de um espacinho para poder fazer, né? Então, vamos lá. Exercício 1, ó. Nos carros movidos a hidrogênio, a combustão ocorre nas seguintes proporções, tá? Então, existem carros movidos a hidrogênio numa reação contrária à que eu acabei de explicar, tá? É o contrário, você inverte os reagentes e os produtos de lugar. Nessa reação, o gás hidrogênio reage com o gás oxigênio, produzindo água. Tem muitos carros movidos a essa reação química. E a proporção é a seguinte, ó, cada 2 gramas de hidrogênio reage com 16 gramas de oxigênio, produzindo 18 gramas de água. A soma das massas dos reagentes tem que ser igual à massa do produto. Lei de Lavoisier, que a gente aprendeu antes das férias. Ele está dizendo o seguinte, aponte a massa de água, né? Está aqui, ó, a água, que seria produzida na queima de 40 gramas de hidrogênio. Pessoal, por incrível que pareça, isso aqui é uma reação de queima, tá? Toda vez que a gente tem uma reação envolvendo oxigênio no reagente, é uma reação de queima. E olha que interessante, a queima do hidrogênio produz água. Interessante pensar isso, né? Uma queima produzir água. Mas é verdade, tá? Quando a gente queima gás hidrogênio, produz-se água. Ok. Então, ele quer a massa de água produzida na queima de 40 quilogramas de hidrogênio. Então, o jeito de resolver, pessoal, muito simples, olha só, é só fazer uma regra de 3, né? É só usar a lei de Proust, as proporções entre as massas são fixas, são constantes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, veja, cada 2 gramas de hidrogênio que forem queimados vão produzir 18 gramas de água. Olha aí, isso aí já permite a gente montar a nossa regra de 3, veja. Cada 2 gramas de hidrogênio que forem queimados vão produzir o quê? 18 gramas de água, certo? Ok, beleza. Mas e aí? Ele quer saber quantos gramas de água vão ser produzidos na queima de 40 quilogramas de hidrogênio. Então, para completar a regra de 3, ó, a gente só faz assim, né? Volta aqui. Então, 40 quilogramas de gás hidrogênio, né? Vão produzir, então, qual massa? Vou chamar de M, de água, né? Ó, essa massa de água vai sair em quilogramas, tá bom? A mesma unidade, ó, tá vendo? Ó, quilograma aqui, tá? Grama aqui na primeira linha, grama ali no final da primeira linha, tá? Beleza, pessoal, é só fazer essa regra de 3, então, ó, multiplica cruzado, ó, o 2 multiplica o M, que é a minha variável aqui que eu quero descobrir, vai ficar 2M. Isso é igual a 40 vezes 18, tá? 40 vezes 18. Bom, pessoal, para facilitar um pouco a nossa vida, veja, vamos simplificar o 2 de um lado com o 40 do outro, né? Cortar dos dois lados, vai sobrar 20 de cá, vezes o 18. 20 vezes 18 dá 360. O quê? Quilogramas de água, né? O meu M era justamente a massa de água que seria produzida. Pronto, é só isso, pessoal. Tá bom? Essa é a resposta, ó. Na queima de 40 quilogramas de hidrogênio, seriam produzidos, então, 360 quilogramas de água. Pronto, a lei de Proust é isso.
essa proporção fixa entre as massas das substâncias numa reação química, seja produto ou reagente, tanto faz. E aí, pessoal, na matemática, né, toda vez que a gente tem uma proporção fixa, a gente pode fazer uma regra de 3, ok? Então, aqui os exercícios vão ser muito resolvidos por regra de 3. Tá bom? Ó, então essa aqui seria a resposta do exercício 1, tá no roteiro de vocês, né? Já dá uma ajuda, ok? O outro que eu gostaria de fazer antes de encerrar essa aula, tá? Eu falei que ia ser curto, né? Só para dar uma ajuda para vocês aí. É o exercício 4. Esse exercício aqui é muito comum, tá? Sobre esse assunto aqui da lei de Proust. Esse exercício aqui, você pode apostar que vai ter um desse na prova. Certeza. São aqueles exercícios que a gente fala que são clássicos, sabe? Esse aqui com tabela. Ó, é o seguinte, exercício 4. Vou até aumentar um pouquinho mais aqui. Deixar ele mais focado aqui na minha tela. Então, vamos lá. Está escrito o seguinte. Para a síntese do hidróxido de magnésio, que é o MgOH2, foram observados experimentalmente os seguintes valores, tá? Então, olha só, pessoal. Seguinte. A síntese do hidróxido de magnésio envolve dois reagentes, ó, MgO e H2O, para produzir o hidróxido de magnésio como resultado da reação. Então, apesar de não precisar da reação química, vou só escrever aqui, pessoal. A reação química, então, de síntese do hidróxido de magnésio seria MgO, que é o óxido de magnésio, esse cara aqui, reage com água, H2O, né? Produzindo, então, como produto dessa reação, né, como resultado, o hidróxido de magnésio, que é o MgOH2. Novamente, pessoal, esses numerozinhos aqui, ó, eram para estar pequenininhos. Aqui a gente fala de subscrito, só que no teclado não dá para pôr, né? Só que o jeito certo de escrever é pequenininho, tá? Da maneira como está aqui na tabela, tá vendo? H2O, MgOH2. Ok. Pessoal, então é o seguinte, aí olha só, ele me mostra aqui essa tabela, né? Existem 3 valores desconhecidos, x, y e w. Ele quer justamente que eu defina esses valores. Pessoal, o x dá para definir ele usando o conteúdo do capítulo anterior, que a gente viu antes das férias, que é a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier diz que se você somar as massas dos reagentes, isso tem que ser igual à massa do produto. Então, mais ou menos isso aqui que eu quero dizer. Ó. Se eu somar a massa de MgO com H2O, que são os reagentes, antes da seta, isso tem que ser exatamente igual, né? Igual à massa do produto, que é o que está de cá. Olha, então tá fácil demais de descobrir o x, porque o x é justamente a massa do produto aqui, ó, nessa primeira linha da tabela. Então é 40 mais 18, 58. Fácil, né? Então o x, eu já descubro aqui de cara que o x é 58 gramas, tá? Só não esquecer a unidade de medida que é importante. A gente está falando de massa, né? Massa em gramas. Ok? Beleza. Então o x foi fácil. Agora o y e o w, aí agora eu vou usar a lei de Proust, que é o seguinte, proporções fixas. A ideia é a seguinte, ó, você montar frações, ó. É o seguinte, né? A gente faz uma regra de 3 montando frações, ó. Do 40 para o y, tem que ser a mesma proporção, tá? Do 40 para o y, tem que ser a mesma proporção, por exemplo, do 18 para o 90, tá? Aí a gente vê o que aconteceu. Ó, dá para fazer de cabeça, olha que simples. Pessoal, do 18 para o 90 aqui no H2O, 18. Quanto que eu tenho que multiplicar o 18 para dar 90? É vezes 5, né? Se você fizer 18 vezes 5, dá 90. Então, do 18 para o 90 multiplicou por 5. Consequentemente, do 40 para o Y também tem que multiplicar por 5, proporções fixas. É isso a lei de Proust. Então, o y vai ser 40 vezes 5, 200. Ah, professor, fácil demais isso aí. Eu falei para vocês que era fácil. Por isso que eu estou gravando esse vídeo, para a gente não precisar ficar atrasado da semana que vem com esse conteúdo, que é fácil. Tenho certeza que vocês assistirem esse vídeo, vocês vão entender de primeira. E o W? O W é só fazer igual você fez o X, vai, né? A soma das massas dos reagentes tem que ser igual à massa do produto, é porque o W é o produto dessa de baixo aqui, ó. É a massa do produto,
nessa linha de baixo. Então, o W é só somar ali, ó. É só somar aqui, ó, o Y, que é 200, com o 90, que já estava aqui. 200 mais 90, 290. Pronto, esse é o W. 290 gramas. Muito fácil, né, pessoal? Tranquilo. É isso, tá? Então, esse roteiro aqui tinha 6 ou 7 exercícios, eu já fiz 2. Na sexta que vem, vai ser o capítulo 16, começando o volume 4. É um capítulo de exercícios também, então também vou fazer exercícios. E vai ser sobre isso aqui, é muito simples, tá vendo? É tranquilo, ok? Bom, espero que tenha sido proveitoso, espero que eu não tenha me demorado muito também, porque eu quero realmente que todos assistam essa aula aqui para entender direitinho. Mas é muito simples, tá? Espero que tenha sido claro. Então, falou, um bom final de semana para vocês, estudem direitinho, tenta fazer esse roteiro aqui que está muito fácil, tá bom? Sexta que vem eu faço mais exercícios sobre essa parte, começando o volume 4. Falou, até mais.